no povo de Deus, no meio do povo de Deus, não pode existir pessoas rebeldes. Não pode existir pessoas teimosas. Nós fazemos parte de um corpo. Quem é a cabeça desse corpo, irmãos? Cristo. Cristo é a cabeça. Nós fazemos parte desse corpo. Bomba. Então, se Deus te chamou, se Deus te colocou, se Deus te mandou, obedeça e faça. Na posição que Deus colocou, na posição que Deus chamou. Não queira ser um teimoso, não queira ser um rebelde, mas execute aquilo que Deus colocou na tua mão e faça com toda a tua simplicidade, irmãos. Obedeça e faça com toda a tua simplicidade, que Deus vai ser contigo. Sabe como é que foi que Deus pegou Jonas, que a ficha dele caiu, que ele pôde entender? Foi quando lá no finalzinho da história, olha o que aconteceu. Jonas entrou pela cidade pregando, alertando a cidade, e Jonas saiu da cidade e assentou-se debaixo de uma cabana que ele fez e ficou vendo. Eu creio que ele ficou contemplando a glória de Deus, porque o rei, ele aceitou aquela palavra, determinou que toda a cidade fizesse um jejum. E Deus ali, ele cumpriu o que Deus tinha para cumprir naquela cidade. Deus fez. Jonas ficou jogando. E a Bíblia fala que Deus, ele permitiu que crescesse ali. Esqueci o nome da árvore agora. Aboboreira. Minha língua enrola, mas para de falar muito difícil assim. E Jonas, pô, que maravilha, ó. Tranquilo aqui embaixo da árvore agora. Imagina, irmão. Hoje, dia de trabalho assim, você trabalhando pesado, sentar assim embaixo de uma árvorezinha bem grande, com os ramos bem grandes, muito floridos, e fazer aquela sombra bem gostosinha, você só sentindo aquele ventinho ali batendo no seu rosto, você descansando. Deus fez crescer a boboeira onde Jonas tinha feito uma cabana e fez uma sombra muito boa ali para ele. Mas a Bíblia fala que quando Deus viu que Jonas estava muito relaxado ali, debaixo daquela bobeira, Deus mandou uma verme para poder comer aquela árvore toda. Bateu o sol, dá-se a entender que ele era calvo, né? Botou um solzinho na carequinha dele, queimou, né? E ele reclamou. Mas Deus fez isso para ele poder entender. Olha a tua Bíblia aí, irmãos, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha que coisa interessante. Irmão, Deus é simples, irmão. E Deus, o mais interessante nisso tudo é que Deus sabe como tratar comigo e com você. Deus, ele sabe da forma de, assim, não sei, talvez Deus possa pensar assim, poxa, mas é difícil dele entender. E Deus traz uma simplicidade tão grande que faz com que a ficha caia rapidamente e a gente possa pegar aquilo e entender. Puxa, é isso que Deus quer para mim. Versículo 7. No versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, ficou todo feliz. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Estava ainda morrinha naquele momento. Já tinha pregado, já tinha visto o que Deus fez, mas ainda estava ainda. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfade por causa da boboreira? Foi irado. Estava cobrindo ele ali, aquela brisa, aquela sombrinha, aquele ventinho, não está mais. E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Respondeu a Deus. Versículo 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste,
nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Aleluia. Eu creio que aqui está o afiche em João. Irmãos, Deus ele está preocupado. O mundo está da forma que está. O mundo funciona da forma que funciona. Mas Deus não criou o homem para que vivesse e morresse no pecado. Sim ou não? Deus ele está preocupado. Então, quando há uma ordenança de Deus para as nossas vidas, se nós não decidirmos obedecer e fazer cumprir aquilo, Deus ele vai ficar muito triste. Porque, como eu falei, os multiplicadores estão aqui, é eu e você. Os multiplicadores que podem levar a palavra, que podem levar ao conhecimento do reino para essas pessoas que estão lá fora, vivendo às vezes por falta de entendimento e de conhecimento de que existe um Deus poderoso que tem poder para poder transformar, fazer modificar aquela situação. Muitas das vezes é por falta de entendimento, muitas das vezes é por ignorância, por não conhecer, por não saber. Mas se ninguém falar, se ninguém pregar, se ninguém for avisar, como é que eles vão saber, como é que eles vão entender? Aí volta aquela palavra do pastor Arthur, que ele trouxe aqui durante a campanha. Deus ele precisa de um, e esse um vai ser sempre eu e você, irmão. Deus ele precisa sempre de um para colocar dentro de um cenário para fazer com que aquela situação se transforme. E esse um é eu e você. Temos que ser obedientes a Deus. Não somente naquilo em que nós temos prazer em fazer, em que muitas das vezes nós achamos que dominamos bem aquilo. Temos que ser obedientes a Deus em tudo. Porque quando Deus ele chama e ele dá, Deus ele capacita. Deus ele capacita. Irmão, Deus ia deixar Davi enfrentar Golias sem ter nenhuma chance de vencê-lo? Deus ia fazer isso? Deus não vai te envergonhar, querido. Deus não vai me envergonhar nunca. Deus ele só permite as coisas acontecer quando ele vê que realmente nós estamos preparados para enfrentar aquela situação. Deus não ia colocar Davi diante daqueles gigantes para que passasse vergonha. E Deus ali confundiu o homem, né? Imagina os guerreiros do povo ali, tudo vendo Davi, aqueles homens grandão, tudo preparado. Vai lá Davi, todo franzininho, e vence os gigantes. Deus é simples, irmãos. Deus é simples. E temos que ser simples. E temos que entender que nós temos que obedecer. A obediência tem que estar em primeiro plano em tudo nas nossas vidas. Desde dentro da nossa casa, irmãos, desde dentro do nosso trabalho, desde a igreja, em toda a área da nossa vida, a obediência está em primeiro plano. Porque se eu começar a desobedecer, nada vai acontecer. As coisas travam. Consequências acontecem. E muitas das vezes pessoas que estão próximas de nós começam a sofrer. Mas no momento que eu obedeço, que eu faço aquilo que Deus quer para a minha vida, nós vemos Deus trabalhar. Nós vemos o resultado daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Quantos obedientes a Deus tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. A gente luta, né? Amém? Amém de luta. Nós temos que lutar para poder ser. Tem que lutar, não é fácil. Ah, pastor, não vou levantar não que eu não sou, somos sim. Somos falhos, mas a gente luta. Isso aí não é implantado, agora eu sou você para sempre. A gente luta. Há uma luta. Temos que buscar isso todos os dias. É verdade. É claro, nós somos carne, não
nós temos sentimentos. Porque eu falei, muitas das vezes é mais prazeroso nós fazermos aquilo que vamos ter prazer em estar fazendo, do que nós fazemos aquilo que muitas das vezes nós achamos que não vai nos trazer benefício nenhum. Mas eu lembro mais uma vez, Deus ele é simples, irmãos, em tudo. É verdade. Só basta nós obedecermos e nós nos esforçarmos para que nós venhamos ser simples. Porque aí tudo acontece. Tudo acontece. Quando nós obedecemos a Deus, tudo acontece. Tudo acontece. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para a sua vida nessa noite. Eu creio que Deus falou no teu coração. É um ato tão simples que parte desse princípio. Tudo que está diante da nossa vida, que nós precisamos e queremos para nós, para que aconteça em nossas vidas, se nós começarmos a não obedecer, nada vai acontecer, irmãos. Tudo vai travar. O que eu estou falando aqui é verdade. E acontece. E muitas das vezes nós somos prova viva disso. Em algumas situações que nós não acreditamos e parece que pagamos para ver. E acaba não acontecendo. Imagine se Jesus resolvesse não obedecer a Deus e não morresse lá na cruz. O que ia acontecer? Nada ia existir. Mas a Bíblia fala que ele foi obediente até o final. Morreu na cruz. Irmão, sabe que antigamente quem morria na cruz era a pior espécie de pessoa que existia na face da terra. Jesus olhou para isso? Não. Não estava nem querendo, não estava nem aí para isso. A música da o objetivo dele era ele morrer naquela cruz, seu sangue ser derramado, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então não olhe para o que está diante daquilo, mas olhe para o objetivo daquilo que vai ser cumprido através daquilo que você vai fazer. Glória a Deus. Você vai executar. Glória a Deus. E você está fazendo para Deus. Para Deus. E através disso a tua vida vai ser uma bênção. Quando nós começamos a obedecer, as coisas começam a funcionar. Quando nós começamos a obedecer, nós vemos salvação dentro da nossa casa. Quando nós começamos a obedecer, nós vemos Deus trabalhando em toda a área da nossa vida. É verdade. Mas pastor, por que você está falando isso? Não sei, irmão. Eu estou pegando o que Deus, Ele está falando comigo aqui também. Acontece do nada. Aleluia. Eu tenho que obedecer. Eu vou obedecer. Porque para tudo caminhar na minha vida, eu dependo disso. Obedecer. E nós temos também um camarada na Bíblia, de um exemplo muito negativo, que quando desobedeceu a Deus, nós vimos o que aconteceu com ele. Não precisa nem falar o nome do sujeito. Vivia no céu, comandava um coral de anjos, mas resolveu não querer obedecer mais, a ficar sob as ordenanças de Deus. E está aí agora se opondo a tudo quanto Deus quer fazer sobre a vida do homem. Já está lá um rótulo na vida, já está um rótulo dele para sempre, derrotado e perdedor. Mas só que ele vai estar sempre perturbando, tentando fazer desfocar as pessoas. Aqueles que obedeceram, aqueles que forem fiel até o fim, vai receber uma coroa. Amém. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ser fiel até a morte. Até a morte. 3, 21 mesmo? Confere aí, irmão. Posso errar. Ser fiel até a morte. Para me ser fiel, eu tenho que obedecer. Eu não consigo ser fiel se eu não obedecer. Irmão, deixaram? Para a gente finalizar? Uma oração para 3:21. É. Não é não? Tá vendo, irmão? Eu errei. Se eu não falo, vocês iam achar que é.
Vamos lá. Quero ver agora quem vai matar essa aí. Eu acho que bem. Procurando. Vai no 1, vai no 2. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser vigilante. Qual vai ser o lugar? Ser vigilante confirma os restantes. Não. Não, bem. Ah, 2:10. 2:10, vai tocar no 3. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Nada tem. É porque é o finalzinho do Não, versículo, né? A gente não está procurando o início ali. Apocalipse Ser 2:10. fiel até a morte, dar-te a coroa. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei A coroa da a vida. coroa da vida. É verdade. Para me ser fiel, eu tenho que obedecer. Apocalipse 2:10. Se eu desobedecer, Verdade. eu não vou ser fiel. É verdade. Então, a palavra para você nessa noite: obedeça a Deus a todo tempo. E tudo na tua vida vai ser bênção. É verdade. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém, irmão? Amém. Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, se coloque de pé nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Ai, tô quebradinho. Existe até um mínimo que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos obedecendo e fazemos mais sacrifício do que realmente obedecemos a Deus. Ah, pastor, vou para a igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu estou em todos os eventos, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está obedecendo a Deus? Isso aí. Está obedecendo às autoridades espirituais que Deus tem colocado diante de você? Está obedecendo ao teu pastor? Está obedecendo a sua mãe? Está obedecendo ao seu pai? Então, se isso não acontecer, trava tudo, irmão. Nada acontece. Amém? Levante suas mãos nessa hora comigo, em nome de Jesus. Pai querido, diante da tua presença nessa hora, Obrigada, meu nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor tem colocado diante das nossas vidas. Pai, e nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós vemos que Tu és poderoso e tremendo. Nós queremos Te buscar a cada dia, Senhor, estar perto de Ti, porque nós sabemos que assim fazendo, Pai, nós conseguimos alcançar o que tem para as nossas vidas, Senhor. Não da minha própria força, não do meu próprio conhecimento, não do meu próprio entender e saber, mas segundo a Tua vontade, o que realmente o Senhor quer para a minha vida, para que nós venhamos ficar firmes contigo, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser obediente a tudo aquilo que o Senhor colocar sobre as nossas vidas, a tudo aquilo que o Senhor tiver para as nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos ter a Tua presença sobre nós todos os dias. Nos fortalece, Senhor. Nos faz sensível, Senhor, para que venhamos observar, Pai, quando nós não estamos obedecendo ao que o Senhor quer para as nossas vidas, a posição que o Senhor tem nos colocado, aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos faz sensível para poder saber, Senhor, porque nós queremos obedecer a Ti, Pai. Queremos ser obedientes a Ti, Senhor, em tudo que o Senhor fizer, em tudo que o Senhor nos colocar, em tudo que o Senhor nos der. Porque através da nossa obediência nós conquistaremos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Assim nós cremos, Senhor, e assim nós aceitamos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim, irmãos, obedeça.